de pesquisa que nós temos aqui no Instituto de Psicologia, que me acolheu há 3 anos. E por que ele foi escolhido? Em primeiro lugar, porque eu gosto dele, né? Então, assim, o Stitch é um personagem que me agrada sobremaneira. Mas, independente dele me agradar, que eu acho que tem que ser a primeira justificativa, importante. Uma criança é levada ao psiquiatra por 2 razões só. Ou porque ela não corresponde àquilo que esperam dela, o Stitch é isso. Inicialmente ele é um cachorrinho que não se comporta como um cachorrinho, né? A ponto da menininha, num trecho do filme, dizer assim, antes de ser atropelado ele era um collie, né? E em segundo lugar, a criança é levada por problemas de conduta, né? Porque ela atrapalha. Diferentemente do adulto, que procura o psiquiatra ou um serviço de saúde mental porque ele sofre, a criança é levada porque aborrece ou não corresponde. E acho que essa ideia permeia o Stitch sobremaneira. E mais ainda, né? Ainda existe uma questão que algumas pessoas já me apontaram como não tendo sido muito elegante, que é a que ele é esquisito, né? Então, para nós conversarmos de deficiência, o Stitch, que é uma área que eu trabalho muito, o Stitch é um personagem fantástico para se pensar. Ele é azul, com 6 patinhas, e sem contar os distúrbios de conduta. Então o Stitch representa exatamente aquilo que se pensa da criança quando ela é levada para um serviço de saúde mental. Um ser esquisito que atrapalha e que não corresponde àquilo que nós esperamos dela. Então, a historinha do Stitch, assim, sob o ponto de vista racional, é mais ou menos essa. Obrigado. Então, por favor, sua palestra, prestigie-nos, né, com os seus saberes. Não, muito mais do que uma palestra, eu acho que nós vamos conversar um pouquinho sobre o Muito Além do Jardim. O Muito Além do Jardim, em primeiro lugar, não era eu que deveria estar falando sobre o Muito Além do Jardim, nós havíamos convidado um outro colega que infelizmente não pôde participar. Mas o Muito Além do Jardim é um filme de 79 que é extremamente interessante, em primeiro ponto, sob o ponto de vista cinematográfico, né? Ele ganha um Oscar de melhor ator coadjuvante para o velhinho que vocês veem. Existe uma indicação de melhor ator para o Peter Sellers. Ele ganha mais 4 indicações como melhor filme, melhor atriz para Shirley MacLaine, melhor diretor, melhor roteiro, né? Ele ganha Globos de Ouro, ele ganha uma série de prêmios. Então ele é um filme extremamente interessante, sob o ponto de vista cinematográfico. Tem uma trilha sonora fantástica, que inclusive pode ser pontuada em um primeiro momento, quando ele sai da casa pela primeira vez e começa a andar pelas ruas, e se prestaram atenção, é uma versão do Assim Falava Zaratustra, que é usada no 2001, Uma Odisseia no Espaço, só que com um arranjo do Eumir Deodato, e que mostra exatamente a estranheza dele num universo completamente diferente, insólito daquele que ele havia vivido até então. Então, esse momento, a trilha sonora aponta de maneira muito interessante. E alguns outros momentos onde se percebe a solidão dele e o isolamento dele são pontuados por uma trilha sonora que pega trechos das Gnosiemes, das Gimnopédies, do Erik Satie. Então, sob o ponto de vista cinematográfico, é um filme muito bonito. Nós podíamos pensar sobre vários aspectos, né? Mas acho que, em primeiro lugar, eu não tenho competência para falar sobre todos. E, em segundo lugar, porque a ideia é uma ideia referente à psicopatologia. Então, nós vamos pensar mais centrado em cima dessa psicopatologia. Lógico, considerando que um filme, de maneira geral, é meio uma fábula. Então, nós temos que descontar a licença poética do diretor. Esse filme é baseado num livro de um autor polonês, o Korczynski. E ele, na versão original, na versão em português do livro, ele chamava-se O Vidiota, né?
o idiota pela televisão. Né? Ou se vocês quiserem voltar um pouquinho mais no tempo, ele é aquilo que há uns 50 anos atrás talvez nós pudéssemos chamar de um idiot savant. Né? Apesar de ele não ter grandes habilidades, ele tem algumas características que são muito interessantes. Ele tem dificuldades sociais, que os senhores observam. Ele tem rituais de vários tipos. Né? O filme começa com rituais. Ele se levanta todos os dias, faz exatamente as mesmas coisas, limpa o carro mesmo não tendo a menor utilidade, porque o carro está em desuso há tempo, os pneus estão vazios pela falta de uso. Ele assiste exatamente as mesmas coisas, ele tem alterações motoras, tipo arcopraxia, ele vê na televisão os gestos do personagem, ele os imita, ele ouve as pessoas falarem, ele as imita, aí já a gente tem aspectos de ecolalia, de alterações de linguagem também. E ele tem algumas alterações que se expressam na relação afetiva. Né? Isso é bastante interessante, porque o filme inteiro, se a gente não conseguir pensar dessa maneira, ele é uma conversa de malucos. Ele é uma conversa de malucos porque o personagem fala todo o tempo uma coisa e as pessoas entendem outra, né? Completamente diferente. E isso dá para a gente continuar raciocinando nessa direção, se nós tentarmos, lógico que isso é uma abstração que eu vou fazer, raciocinarmos em cima de um quadro psicopatológico, que eu acho que é a ideia que nós tivemos quando sugerimos o filme. Mais ou menos em 1944, foi descrito um quadro por um pediatra austríaco, chamado Hans Asperger, com o nome de psicopatia autística, e que se caracterizava exatamente por isso que eu falei. As dificuldades de sociabilidade, uma aproximação meio que desajeitada, aquilo que no filme o tempo inteiro as pessoas apontam como ele sendo muito, como eu posso dizer assim, muito natural, muito espontâneo, sem meias palavras, como é citado no filme. Na verdade, isso é uma aproximação desajeitada. Né? Caracterizado também por essas atividades rituais e esses interesses muito específicos, que ele tem basicamente centrado em duas coisas: as plantas, das quais ele fala o tempo inteiro no filme, e a televisão, né? A qual ele consegue prender mais a própria atenção do que na mulher que está ao seu lado. E as alterações de linguagem, que aparecem muito, né? Muito mesmo. Tanto sob o ponto de vista de compreensão, né? Ele tem déficits de compreensão muito marcados. Né? A empregada, quando assiste pela televisão, faz um comentário muito interessante. Ela diz assim: na cabeça dele não tinha nada. De repente ele está aparecendo na televisão, não? Isso é porque a América é dos brancos. Embora exista uma crítica subjacente, na verdade, sob o ponto de vista psicopatológico, ela está falando de um déficit de compreensão. E também de um déficit de expressão. Né? Se os senhores avaliarem o filme, ele tem algumas coisas que são muito bem descritas. Tipo, quando ele atende o telefone do Washington Post e que ele não consegue iniciar o diálogo. Né? Ele tem dificuldades marcantes para começar um diálogo. Ele tem dificuldades marcantes para continuar um diálogo. As respostas que ele dá usualmente dificultam ao dialogante, se é que eu posso usar o termo, continuar o padrão de pensamento, porque ele não consegue dar os ganchos necessários para essa comunicação oral. Então, esse quadro, o Asperger descreve em 44 e dá o nome de psicopatia autística, como eu falava. É um quadro que fica durante muito tempo como nota de rodapé dos livros de psicopatologia infantil. O Tratado do Ajuda à Guerra, que é um dos tratados importantes da década de 70, ele cita como nota de rodapé a psicopatia autística. Ao final dos anos 80, ao redor de 88 mais ou menos, alguns autores americanos, tipo a Lorna Wing,
eles traduzem o trabalho original do Asperger para o inglês. E aí passa a ser muito divulgado, né? Passa a entrar dentro das classificações nosográficas, tanto da CID-10 como do DSM-4, e nós passamos a fazer o diagnóstico de síndrome de Asperger a partir de meados dos anos 80. Nós, eu digo, o mundo de uma maneira geral. Então esses casos começam a ser cada vez mais estudados, embora, sob o ponto de vista teórico, ainda se levantem questões do tipo assim: nós estamos falando de uma entidade nosográfica específica, ou nós estamos falando daquilo que alguns autores, principalmente europeus, chamam de autismos de autofuncionamento, né? De autofuncionamento intelectual. Pensando numa ideia que vem também dos anos 80, do final dos anos 80, do chamado contínuo autístico, onde a intensidade da sintomatologia dependeria do maior ou menor comprometimento intelectual. Como o personagem não tem esse grande comprometimento intelectual, então os sintomas são bastante atenuados, né? O que permite que nós possamos utilizar as duas possibilidades diagnósticas, embora ele se encaixasse mais dentro daquilo que a gente vai chamar de síndrome de Asperger hoje, dentro dos transtornos invasivos de desenvolvimento mesmo. Então, isso é um dado bastante interessante do filme, que é o aspecto psicopatológico, né, se os senhores forem pensar. Um outro aspecto que podia ser pensado é a questão da normalidade, né? Também pensando sob o ponto de vista psicopatológico, porque ele é alguém que não existe, né? Ele não existe sob o ponto, e por isso o filme é uma fábula, né? Ele não existe sob o ponto de vista real, né? Ele não tem documentos, ele não tem história, ele é um momento solto no tempo, né? A CIA, o FBI, nenhum deles tem dados, os jornais, ninguém o conhece, ele não existe, né? Eu existo em relação a como eu me relaciono com o mundo das coisas e o mundo das pessoas. Se eu não me relaciono com o mundo das coisas e o mundo das pessoas, e muito menos tenho uma vida legalmente estabelecida, eu não existo, né? Então ele é alguém que não existe e que entra num mundo de uma maneira muito estranha, inclusive com a musiquinha do Assim Falava Zaratustra. Ele vai tomando contato e ele se transforma num modelo ideal, né? O que é muito interessante, né? Porque ele se transforma meio num paradigma, a ponto de ser indicado à presidência dos Estados Unidos ao final do filme, né? E isso traz uma questão bem interessante, que é a questão da ideia de normalidade, né? Porque sempre que se faz alguma coisa, até por uma questão localizatória e comunicacional, eu comparo essa coisa com um sistema de referências. Claro, eu não posso dizer que alguma coisa é perto ou longe se eu não tiver um sistema de referências. Eu não posso dizer que uma coisa é mais ou menos pesada se eu não tiver um sistema de referências. E a questão da normalidade é um sistema de referências também. Usualmente, né, em biologia, a gente costuma usar a normalidade estatística, o padrão médio, como um sistema de referência, que não é o padrão do Chance, né? O padrão que as pessoas vão usar para ele é um padrão muito perigoso. É um padrão muito interessante, porém muito perigoso, porque é o padrão de normal ideal, né? É como, aliás, vocês viram isso numa entrevista da Veja algum tempo atrás, e que a mim parece muito curioso e perigoso. Quando eu digo assim, existem pessoas que são tão normais que são diferentes da maioria das outras, né? Elas não têm ansiedade, elas não têm dor de cabeça, elas não têm tontura, elas não ficam tristes, e eu vou chamar isso de normal. Isso é muito complicado, muito arriscado, porque vai depender do avaliador a construção de um paradigma de normalidade, né? Como se isso fosse melhor que o ter ansiedade, né?
o Chance permite isso. Né? E ele permite isso por uma coisa que me parece muito interessante, que surge no discurso final do velhinho que morre. Né? Ele diz assim: eu decidi fabricar espelhos. O Chance é um espelho. Né? Ele não é nada. Ele mostra para cada um o que cada um quer ouvir. Né? Ele não diz nada. E ele não diz nada por algo muito interessante. Quando nós falávamos da síndrome de Asperger, para a gente pensar como esses indivíduos pensam, né? Existem algumas teorias que nesse momento são interessantes. E talvez a mais interessante, que se encaixe bem aqui, inclusive porque vai envolver a questão da sexualidade que permeia nosso evento, é a questão da teoria da mente. Né? A teoria da mente é uma teoria que foi estudada as primeiras vezes por primatologistas, né? Por indivíduos que estudam antropóides. E que depois pesquisadores de autismo acharam que um dos prejuízos que essa população teria seria exatamente nisso. Um prejuízo naquilo que nós chamamos hoje de teoria da mente. Que é o quê? A capacidade de eu perceber meta-representações. Isso aparece muito no filme. É assim, como eu posso dizer isso? Eu estou falando para os senhores. Se de repente os senhores começam a bocejar, se os senhores começam a conversar, se os senhores começam a cair a cabeça, eu tenho que pensar que os senhores estão pensando que eu estou muito chato falando. Né? E aí, ou eu mudo o meu discurso, ou eu falo sozinho. Né? Todos os diálogos se estabelecem assim. Né? Eu me coloco no lugar do outro para responder. Né? Isso traz, se os senhores quiserem fazer um link com outro filme, só que diferente e pior, é um filme que eu não vou me lembrar do nome, que é com o Mel Gibson, onde ele sabe o que as mulheres estão pensando e por isso ele se torna irresistível. O que as mulheres gostam, isso. E aí ele se torna irresistível. Né? Porque assim, se eu disser exatamente o que os senhores querem que eu diga, os senhores vão gostar muito de mim. Né? E o Chance é isso. Como ele não diz nada, se os senhores repararem, ele fala o tempo inteiro no concreto. E as pessoas entendem o tempo inteiro como metáfora. Ele não sabe fazer metáfora. Ele não entende metáforas. Né? Isso é uma característica da teoria da mente. É eu me colocar no lugar do outro, entender o que o outro está dizendo, mesmo que as palavras sejam diferentes. Né? Eu entendo o que está por detrás das palavras. Ele não consegue fazer isso. Né? Ele entende literalmente o que está sendo falado. Então, por isso, ele tem dificuldades de aproximação. Né? Logo no início, a senhora pergunta a ele assim: melhorou sua perna? Sob um ponto de vista de cortesia, ele deveria ter dito assim: ah, está melhor. Ele falou assim: não, continua doendo muito. Né? Porque ele não se coloca no lugar dela. Ela queria que ele respondesse aquilo. Ele não consegue perceber, embora o presidente goste porque acha que ele está sendo íntimo, ele não consegue perceber que o presidente tem que ser chamado de senhor. Ele copia exatamente o que o outro, que é mais amigo, íntimo, faz. Né? E são as pessoas que interpretam diferente o que ele fala. Ele fala exatamente aquilo. Né? Isso aparece quando o médico ao final diz: mas você é só um jardineiro mesmo. Ele é só um jardineiro. Aliás, ele não é só um jardineiro. Ele é um transtorno de desenvolvimento. Né? Ele não consegue atingir determinados padrões de desenvolvimento cognitivo que permitiriam que ele se aproximasse das pessoas de uma maneira mais eficaz. Quando eu digo mais eficaz, eu acho que os senhores têm que pensar aí, então, uma outra coisa interessante. Quando a gente fala de eficácia, normalmente nós costumamos imaginar, modelo competitivo capitalista. Não, não é isso, não. E por isso, exatamente, esse filme é uma fábula. Né? Eficácia é para ficar vivo. Se os senhores pensarem, nós, como uma espécie, tivemos um problema de sobrevivência biológica, o que 1,5 milhão de anos atrás. Né? Por quê? Porque nós aparecemos num ambiente hostil,
né? Com algumas características muito ruins e adaptativas, pouca massa muscular, sem grandes presas, sem garras, muito ruins sob o ponto de vista adaptativo, e para sobreviver nós descobrimos alguns jeitos, né? Nós descobrimos um jeito que foi processar informações, processando informações bem e rápido, né? Não basta processar mal ou devagar. Processando informações bem e rápido, nós conseguimos criar instrumentos que permitissem que nós ficássemos vivos até hoje, em detrimento de predadores melhores, em detrimento de animais maiores, né? E nós somos um bicho social. Aliás, melhor, nós somos um bicho gregário, né? Nós não conseguimos viver sozinhos. E não é que nós não conseguimos viver sozinhos porque, afetivamente, isso é muito complicado. Não, nós não conseguimos viver sozinhos porque nós não conseguimos competir com uma jaguatirica de médio porte, né? Então, nós precisamos viver em grupo, porque nós fazemos divisão de tarefas, nós fazemos acertos e associações. Então, por isso, gradualmente, esse grupo animal, né, ele passa a se constituir de maneira maior, mais sofisticada, mais elaborada, porque isso garante sobrevivência biológica. Mas isso traz uma questão também, né? Que é a questão da sobrevivência e adaptação deixam de ser biológicas para serem dentro do grupo, para serem grupais. E é aí que o Chance tem uma dificuldade adaptativa muito grande, né? Ele não consegue estabelecer esses jogos sociais, né? Esses jogos sociais que são fundamentais para nós ficarmos vivos. E que, inclusive, interferem no tema da nossa conversa, que é a sexualidade. Sexualidade depende fundamentalmente dessas situações, né? Se os senhores imaginarem uma relação erótica, nós costumamos muito falar assim, ela é uma relação afetiva, como se essa palavra mágica resolvesse tudo. Não, não é assim, né? Afetividade, na espécie humana, ela tem uma interface cognitiva muito marcante, né? Não basta eu ser atraído por alguém, né? Existem uma série de coisas. Eu preciso ser atraído por alguém, eu preciso perceber isso em mim, eu preciso perceber que esse alguém foi atraído por mim, tudo isso sem uso de linguagem, né? Tudo isso a partir de meta-representações, de eu me colocar no lugar do outro e entender o que ele está me dizendo sem me dizer nada, né? Que é o que não acontece, né? A relação dele com a Shirley MacLaine, né, a personagem, a Eve, é exatamente desse jeito. Ela, inclusive, textualmente diz assim, eu não consigo saber o que você gosta, né? Eu não consigo saber o que você pensa, né? Porque para ela é muito claro. E para ele é muito claro também que ele não entende o que ela está falando, né? Todo jogo de olhares eróticos, todo jogo de significados são inacessíveis para ele não percebe, né? Então isso é interessante porque se vocês vão pensar, se os senhores vão pensar sob o ponto de vista erótico, essa relação ela é extremamente instrumentalizada sob o ponto de vista cognitivo, que é a falha do Chance, né? Ou seja, também nisso a gente tem um problema adaptativo, né? Porque se nós formos pensar nós mesmos enquanto espécie, nós temos algumas características básicas, né? Como qualquer espécie. Nós temos que ficar vivos enquanto pessoas, que é uma coisa que ele não sabe fazer, né? Ele para no meio da rua e pede para alguém assim, eu estou com fome, poderia me dar comida? Nós, como espécie territorial, nós defendemos território. Ele não consegue perceber isso, né? Os advogados chegam, falam para ele e vão embora, né? E nós, como uma espécie, temos que garantir a persistência dela. Coisa que ele não consegue também, porque ele não consegue
como eu posso dizer, ele não consegue selecionar e atrair a parceira. Né? É a parceira que se atrai pelo que pensa dele, né? E é ela que estabelece todo o jogo de sedução. Ele não participa, ele é um espectador. Né? E isso é que traz a diferença na espécie humana, não? Nos jogos de sedução. É o significado que cada um dos parceiros coloca naquilo que está sendo feito. Né? Não é o fato em si. Né? Eu me aproximo de alguém pelo significado que eu coloco no outro. Né? É um significado pessoal, simbólico, e que só diz respeito a mim. Né? Que é o que ele não consegue fazer. Né? Então, essas questões são bastante interessantes, porque trazem, na minha maneira de ver, claro, primeiro, uma questão que é a questão psicopatológica. Né? Nem sempre a música dos Mutantes, dizem que eu sou louco, é verdadeira, sob o ponto de vista adaptativo. Né? O Chance é até feliz, né? Dentro do que a gente pode conversar sobre felicidade. Mas ele não sobrevive se ele for lançado no caminho que ele toma quando sai da casa do velho. Né? A grande sorte dele, sob o ponto de vista prático, é ser atropelado. Porque se ele não fosse, ele não conseguiria sobreviver. Né? E esse prejuízo é eminentemente em função de ele não conseguir ser gregário. Né? Ele não tem estratégias para isso. Né? Estar com o outro pressupõe muitas estratégias, criação de estratégias novas e originais, que ele não consegue. Né? Ele é repetitivo, perseverativo, pouco criativo. São os outros que criam em cima do que ele fala. Ele não cria nada, ele repete. Né? Por isso que, em alguns momentos, ele é um espelho, porque permite que o outro projete o que quer enxergar. E às vezes ele é simplesmente um gravador. Né? Ele reproduz aquilo que ele viveu ou que ele ouviu em algum dado momento. Né? Essa é a pobreza psicopatológica, inclusive, do Chance. Só para encerrar, para a gente poder conversar, colocando a questão da normalidade, por que eu acho complicado se pensar o normal sob o ponto de vista ideal? Porque todas as vezes que a espécie humana tentou trabalhar com o conceito de ideal, de normalidade, ela fez bobagens. Né? Porque aí sou eu que decido o que é ideal. Ideal é não ter ansiedade, o ideal é não ficar triste, o ideal é ser alto loiro de olhos azuis. Né? E todas as experiências que se teve desse jeito, ocasionou uma série de catástrofes, né? A gente pode dizer assim. Então parece até estranho, mas por isso que eu faço questão de frisar essa questão da normalidade ideal como algo muito perigoso na minha maneira de ver, mas parece até estranho eu citar toda essa dificuldade adaptativa e ter começado a nossa conversa falando do bichinho azul com 6 patas e tal, e frisar que eu sou contrário a um modelo de normalidade ideal, né? Eu até trabalho muito com o modelo de normalidade estatística. Por quê? Porque é esse modelo que me permite criar sistemas de suporte. Né? Sistemas de suporte que, aliás, o Stitch tem um sistema de suporte fantástico. Ele consegue recolher 2 braços. Né? Vai ficar só com 4 porque ele está inserido num ambiente onde os seres vivos têm 4 braços, os vertebrados pelo menos. Né? Então, é exatamente esse modelo de normalidade estatística que muitas vezes, ou quase sempre, eu trabalho como médico, que me permite criar sistemas de suporte, diferente dos sistemas de suporte para uma pseudonormalidade ideal, né? Onde as últimas experiências do final do século XIX, começo até metade do século XX, se mostraram bastante ruins, né, sob o ponto de vista principalmente ético e moral. Mas, encerrando então, a questão do muito além do jardim é que o muito além do jardim é dos outros, não é do Chance. O Chance só consegue permanecer no jardim. Né? Todo o universo dele é restrito exatamente ao jardim. Né?
É isso que faz dele curioso, por um lado, mas, por outro, extremamente limitado, né? Acho que mais ou menos isso que nós podíamos conversar, e agora talvez seja melhor nós podermos trocar algumas ideias. Obrigado pela tua contribuição, Francisco. Eu queria apenas tecer um pequeno comentário em relação ao filme, que esse filme me faz lembrar o livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Para quem, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Muitos já leram até no original. O autor desse livro, ele é um matemático assim, importante do tempo dele, né, que ele escreveu com esse pseudônimo, Lewis Carroll, mas tem até outro nome que eu não me lembro no momento. E em uma determinada passagem, a Alice, ela vai para um jardim onde, para entrar nesse jardim, para ter acesso a esse jardim, ela tem que comer uma coisinha que faça com que ela encolha, ou beber uma coisinha que faça com que ela cresça. E aí ela põe, no original eu li, ela põe a mão na cabeça e não percebe alteração, não percebe mudança. Se vocês forem acompanhar lá nesse trechinho, é isso que é dito pelo autor. É interessante porque, como em se tratando desse profissional ser um matemático, e a gente está discutindo aqui a questão da empatia, das meta-representações, dos referenciais, quantas linguagens diferentes a gente usa e quantos entendimentos diversos para falarmos das mesmas coisas. A exemplo aí do Chance no filme, que praticamente para quem é da área da psicologia, né, ele era uma prancha de Rorschach. Ele refletia, reproduzia essas representações, essas ideias, esses esquemas que as pessoas tinham dele, o que elas achavam, né? Então eu acho assim interessante fazer esse link com essa outra obra. Né? Bom, eu gostaria de abrir agora o espaço para vocês fazerem as suas questões para o professor Francisco Assunção, e acho que depois o professor poderia disponibilizar seu e-mail para os internautas, porque a gente ainda não criou um suporte para uma interação online, tá? Mas a gente vai fazer isso para os próximos eventos, provavelmente. O professor depois ele pode passar o e-mail dele para vocês aí da internet poderem esclarecer suas dúvidas. Vamos lá, pessoal. Sobreviveu todo aquele tempo durante a vida dele, não teve muito isolamento? Eu não sei se pelo isolamento, né, mas com certeza pela proteção, né? Ele vive num ambiente protegido durante mais de 40 anos. Por que eu não falaria só do isolamento? Até pelo meu trabalho, não? Eu acredito que, eu trabalho até por isso, que esses indivíduos com mecanismos de suporte, eles possam viver sem esse isolamento, né? Então o que eu trabalho com eles é a aquisição máxima de autonomia que eles possam ter. Então por isso que eu não falaria de isolamento, mas com certeza da proteção, porque perceba que ele é tutelado, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Ele diz, eu nunca saí, né? A empregada me traz a comida sempre na mesma hora e ela cuida de mim, ela foi muito boa para mim. Ou seja, ele vive numa redoma. Essa redoma é uma redoma de proteção. Por um lado, tira a autonomia, né? Ele não consegue fazer nada, até por isso. Se eu transportar isso para a realidade, veja, eu tenho meninos com quadros parecidos que têm uma independência muito maior, né? Sem dúvida. Mas aí é a questão do trabalho com eles e da criação desses mecanismos de suporte, realmente. Mas ele vive todo esse tempo do jeito que vive por isso, com certeza, pelo suporte. No caso, o filme, ele tem um pouco de característica, ou não deu para entender, do Enigma de Castelnau. Na questão ali é falta de impulso, falta de informação. Se ele tivesse de impulso, as informações necessárias, poderia voltar a ser normal no caso? Acho que o senhor lembrou muito bem. Ele lembra o Enigma de Kaspar Hauser
né, do Herzog, e ele lembra o Menino Selvagem, do Truffaut, também, que são duas histórias reais, né? Veja, o homem é uma espécie extremamente interessante. Por quê? Porque ele nasce de um jeito onde ele é muito plástico. Se eu pudesse, os internautas que mexem com computador me perdoem a ignorância, mas assim, se eu pudesse, grosso modo, fazer uma comparação, eu diria assim, o homem nasce com um hardware e com um sistema operacional. Né? E em cima desse sistema operacional, o senhor vai construindo um sistema de informações. Só que na espécie humana, não é uma mera memorização. Né? Porque o homem é um bicho que altera o ambiente e o ambiente o altera. Inclusive biologicamente. Então, à medida em que o senhor vai fazendo aquisições num determinado período de desenvolvimento, o senhor vai alterando esse sistema nervoso também biologicamente. O senhor vai aumentando o nível de sinapse, o senhor vai aumentando a rede neural, o senhor vai aumentando uma série de coisas. Depois de um dado momento, não adianta o senhor passar as informações. O prejuízo está feito. Então, ele não teria, como o Kaspar Hauser não tem, né? O Kaspar Hauser é um exemplo interessante, o Menino Selvagem também, que é o Victor de Aveyron. Depois de um determinado momento, eles podem até melhorar, mas eles não vão ter o padrão de desenvolvimento de uma criança normal. Tá? O gap, o déficit que eles têm a longo prazo é irremediável. Tá? Eles não têm uma possibilidade de volta, de retomada, pelo menos por enquanto, de retomada da curva de desenvolvimento. Existe um prejuízo real. Né? Porque a gente costuma muito separar as coisas como se elas fossem estanques. Do tipo assim, existe um aspecto que é só psíquico, um aspecto que é só biológico. Não, na verdade, as duas coisas estão juntas. Né? Nós somos um animal que constrói a si mesmo. Né? E os déficits de desenvolvimento, eles são difíceis por isso. Né? A psicopatologia infantil ela é difícil por isso. Porque além de ela incidir num dado momento, ela altera essa curva de desenvolvimento. Muitas vezes com déficits que são irrecuperáveis. Né? Nos casos desse tipo, se o diagnóstico de Asperger é verdade, a gente imagina que isso já é um déficit de sistema operacional. Né? Ele já nasceu assim, se ele é um Asperger mesmo. Né? Pensando como se pensa hoje, sujeito às mudanças que o tempo pode trazer. Mas não, ele só com abordagem informativa ele não melhoraria não. Ele pode adquirir mais conhecimentos, mas não mudaria o padrão de pensamento. Né? Ele continuaria pensando desse jeito. E cabe-nos dizer que o Chance, dentro dos referenciais dele, era mais normal do que o seu entorno? Depende, aí a gente vai entrar na questão do que a gente está chamando de normal. Né? Realmente, se você pensar trancar alguém, como o senhor falou, né, 40 anos numa casa, eu não posso dizer assim que isso é normal. Agora, sob o ponto de vista adaptativo, o velho com certeza era mais normal, tanto que consegue ter uma vida autônoma, independente, que permite que ele crie situações de proteção ao Chance. Né? Coisa que o Chance não consegue. Ele depende sempre do outro para criar esse tipo de situação. Então, essa questão da normalidade, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Porque senão a gente trabalha com uma ideia romântica de normalidade. Né? De alguém melhor, e é perigosa também, né? De alguém melhor, de alguém mais puro. Não estão em jogo esses aspectos. Né? Estão em jogo aspectos adaptativos. Né? Porque mesmo que eu pense alguém mais puro, alguém melhor, alguém eticamente melhor, esse alguém precisa sobreviver. Né? O Cristo trabalhava de carpinteiro. Claro. A gente não pode pensar na normalidade como um aspecto poético só. A gente tem que pensar como um aspecto prático, como que eu continuo vivo e mantenho vivo a minha espécie, né? A senhora ia perguntar, eu acho. Vindo por outro lado,
ou ele teve uma comodidade? Porque se ele tinha uma proteção, a empregada não teve problema, um tchau, eu fui uma mulher mais velha que eu estou indo. E o velho também morreu, quer dizer, ninguém pensou como ia ficar. Isso que a senhora fala já é uma segunda coisa. Né? Bom, a empregada não o protegeu mesmo, quem o protegia era o velho. Né? A empregada era uma empregada. Ela fazia porque ela ganhava, deixou de ganhar, foi embora. Né? Princípio básico da nossa sociedade contemporânea. A proteção, quando eu digo, é a proteção do cuidado enquanto eu estou vivo. Infelizmente, isso que a senhora fala é uma coisa que aparece muito em pais de crianças com esse tipo de problema. É a pergunta que se faz assim: quem vai cuidar dele depois que eu morrer? E essa pergunta aparece justamente porque ele não vai se cuidar sozinho. Né? Então isso é uma questão operacional muito, muito difícil. Porque, e aí acho que a senhora permite trazer até uma outra questão muito interessante, que é muito simples eu falar assim, ele podia ter ido para uma escola comum, e eu o incluiria numa escola. Perfeito. A grande dificuldade é se eu conseguiria incluí-lo para trabalhar na Boeing. Né? Porque para trabalhar na Boeing ele precisa ter uma série de atributos que não serão muito fáceis para ele. Aliás, se os senhores me permitirem, eu vou contar uma historinha que eu acho muito bonitinha e que tem muito a ver com isso que a senhora fala. As meninas que estão comigo conhecem a historinha. Diz que tinha um ratinho comendo um queijinho no meio da sala. Aí de repente aparece um gato, sai correndo atrás do ratinho, o ratinho foge e de repente tchum, entra num buraquinho da parede. Quando ele está lá dentro recuperando o fôlego, aparece um cachorro, ou melhor, ele ouve um latido. Aí ele raciocina assim: chegou o cachorro espantou o gato, eu posso sair. Quando ele sai, o gato o pega, ele fala: onde está o cachorro? O gato diz assim: não tem cachorro nenhum. Ele fala: como não tem cachorro? Eu escutei o latido. Ele falou: pois é, meu amigo, hoje em dia quem não fala pelo menos 2 línguas não come. Né? Então, quando a gente está falando dessa questão, isso realmente, o problema que a senhora traz nos leva a isso. Porque assim, não é uma mera questão de colocação, é uma questão muito mais ampla, que é da adaptabilidade social. Quanto mais esse grupo fica sofisticado, mais difícil a adaptabilidade e maiores são as necessidades que o grupo demanda. Né? Nem vou pensar sob o ponto de vista ético, porque tem uma série de questões a discutir. Mas sob o ponto de vista prático é isso. Né? Então assim, é muito mais difícil alguém se adaptar na Avenida Paulista do que se adaptar no interior de Goiás. Com certeza. A demanda na Avenida Paulista é muito maior. Então, a senhora veja, ele está num ambiente extremamente hostil. Quando ele sai, ele não consegue ter nada. A sorte dele é ser atropelado. E numa situação muito especial. Daquela mulher específica, com aquele marido específico. Senão ele não teria chances de sobrevivência. Então é um cuidado teórico, realmente. É aparentemente um cuidado. Né? É a ideia, vamos dizer assim, linear de cuidado. Né? Eu cuido de você enquanto eu estou aqui. Então eu concordo com a senhora. Traz muito essa... Eu não havia tocado porque é outra coisa, mas traz muito essa dimensão, sim, com certeza. Quando eu dei o exemplo do
Cristo, eu pensei em outra coisa. Eu pensei o Cristo como modelo ideal. Então, assim, puxa, o normal seria se todo mundo pudesse ser igual. Né? Não dá. Não dá para ser todo mundo igual, não. Agora, quando a senhora diz assim, por que a gente... Eu acho que é uma forma de entender. Eu acho que tem uma frase do Camus que eu acho boa. Ele diz assim, no mito de Sísifo, ele fala assim, entre um mundo ruim e um mundo estranho, é preferível um mundo ruim. Porque no mundo estranho, o homem se sente um estrangeiro. Né? Eu acho que o que a gente faz com o Chance é isso. Né? Porque o filme todo do Chance, o que se mostra é isso. Ninguém consegue... Fica muito estranho um homem daquela idade... a senhora vê assim, ninguém acredita quando ele fala assim, eu não leio. Né? Ele está dizendo assim, eu não leio porque eu não sei ler. E todo mundo diz assim, não, mas quem lê hoje? É outra coisa. Né? Ele diz assim, eu gosto de ver. Não, ele está dizendo assim, eu gosto de ver televisão. E as pessoas interpretam outra coisa. Né? Porque veja, ele não consegue, ele fala só em relação a ele. Né? Ele não consegue ver o link com a situação do momento. Né? Então, para as pessoas isso fica muito estranho. Se a senhora assistir, veja, se a senhora vê aquela cena aonde a Ivy ela tem um ato sexual sozinha, porque ele está fazendo uma postura inversa de yoga em cima da cama. Né? Se a senhora pegar esse fato e analisar só pelo desempenho dela, é ridículo. Né? A senhora pode se remeter a uma cena do Rain Man, do Dustin Hoffman, que é alguma coisa parecida, não? Quando a namorada do irmão o beija e pergunta assim, o que você sentiu? E ele fala assim, molhado. Né? Porque realmente beijar é trocar saliva, não tem nada além disso. Né? O que faz beijar ter alguma coisa a mais do que trocar saliva é o significado que eu ponho no beijo, senão... Né? Que é o que ela faz. Mas toda aquela encenação só tem sentido para ela, ele não consegue ver. Né? Então eu acho que as pessoas colocam um sentido nele, porque se não colocar o sentido, fica muito difícil de se lidar com a pessoa. Né? Ela fica incompreensível. Então, a ideia que eu tenho não é que ele deve nos servir, é que precisa existir um padrão de compreensibilidade nele para que eu possa interagir com ele. Né? E é isso que é feito o filme todo. Né? Todos tentam achar qual o significado do que ele fala. E ninguém fala assim, não tem significado nenhum. Né? Um desses meus meninos, uma das minhas meninas está fazendo um trabalho com um grupo de pessoas com esse tipo de problema. E ela está avaliando como eles pensam morte. Então vejam que interessante. Ela examina um adulto que tem nível superior, incompleto, mas nível superior. E com a avaliação padronizada, ela pergunta assim, uma das questões é assim, se morrer alguém aqui, você enterra? Lógico, né? Na nossa cultura eu enterro o crebo. E a resposta dele, de alguém que tem nível superior, é assim, claro que não. Isso é ocultamento de corpo. Né? Se eu tomar ao pé da letra isso, que foi como ele falou, isso é insólito. Né? Então o filme todo dá o significado para dizer assim, não, isso não é insólito. Veja que brilhante. Não, ele não é brilhante. Ele é esquisito. O brilhantismo é dos outros que colocam significado pessoal, né? Por isso que ele agrada a todos. Ele não desagrada a ninguém. Né? Porque são significados sempre do outro. Ele não põe significado de nada. Né? Realmente. Depois da primavera vem o verão. E aí se faz a colheita. Perfeito, é isso mesmo. Não, mas isso não tem significado. Eu falar isso para os senhores aqui. Agora, se os senhores verem isso como uma metáfora, que é o que é visto o tempo inteiro,
aí ele fica compreensível. Então eu acho que é mais isso, tentar compreendê-lo e ele não ser uma agressão, entre aspas, claro, né? O pensamento de todos. Acho que é mais por aí que dá para pensar o Chance, da minha maneira, claro. Pessoal, então eu, em nome do Centro de Pesquisas dos Distúrbios do Desenvolvimento, agradeço a participação do professor Francisco Assunção aqui, compartilhando aí a sua simpatia, o seu saber com a gente. E eu pediria, você pode divulgar o seu e-mail online? Claro, claro. Vocês só não vão dar risada, né? Eu queria agradecer o Thiago por tudo mais uma vez, a Carol também. Não vão dar risada do meu e-mail. O meu e-mail é com C, cassiteridis@bol.com.br. Antes que vocês perguntem, essa palavra significa, porque senão vão me perguntar na semana que vem, né? Essa palavra é um tipo de sacerdotisas que os celtas tinham. Então, só por isso. Porque eu achei legal e o e-mail é isso. É parecido com o Stitch. Tá? É cassiteridis, CASSITERIDES @bol.com.br. Bom, e convido a todos já para o nosso próximo encontro, que vai ser o 6º dessa edição do nosso ciclo de palestras, que vai ser no dia 19/10, uma sexta-feira, onde a gente vai ver o filme Gabi, uma história verdadeira, e vai ter a presença aqui da professora Célia Regina Rossi, ela vem lá da Unesp, com uma palestra intitulada Diferentes Olhares para o Diferente, possibilidades através do uso das imagens. Então eu gostaria de convidar todos, aqueles que quiserem ainda fazer alguma pergunta para o professor Francisco, ele acho que tem mais uns minutinhos aqui com a gente, e fica à vontade. Então, a partir desse momento, eu agradeço muitíssimo a todos os internautas e aos presentes, e convido a todos a participarem aí pelo site www.emm.usp.br ou ainda http://iptv.usp.br. Viu? Fiz a minha lição de casa hoje e decorei tudinho. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção. Fique à vontade. Como o senhor bem explicou no início, a questão dessa operacionalização, né, que a pessoa já nasce com esse tipo de problema. Isso que se pensa hoje, Até que ponto esse sistema, qual seria esse suporte, vamos dizer, para as crianças com esse tipo de problema, para que elas possam frequentar esse mundo como os outros? Uma escola como veja, talvez eu possa dar alguns exemplos que sejam mais interessantes. Eu tenho meninos desses em escolas comuns, porém com apoios que os ensinam a ficar na escola comum. O que eu quero dizer? Um desses meus meninos um dia chega para mim e diz assim: quando me trouxeram eu não gostava de você, porque você é psiquiatra, psiquiatra trata de louco, eu não sou louco. Mas agora eu gosto. E aí eu perguntei por quê, óbvio. Ele diz assim: porque você me ensina truques para não dar bandeira. Então, na verdade, todo o sistema de suporte que a senhora vai fazer são treinos de autonomia. Muito mais do que de conhecimento. De autonomia. Porque assim, muito mais do que... Eu tenho alguns meninos desses que você fala assim... o que é um triceratops? E ele te descreve o que é um triceratops, mas isso não serve para nada sob o ponto de vista adaptativo. É mais importante ele saber como se toma o ônibus para ir para o centro da cidade. Então, a gente vai trabalhando sempre autonomia, independência, e isso inclusive na relação com o outro. Porque, se os senhores observarem, algumas coisas que o Chance faz... sem a poesia do filme, são descorteses.
né? E isso atrapalha nessa autonomia. Né? Eu não posso chegar na sua casa, a senhora me oferece alguma coisa. Dá um exemplo melhor que eu dou sempre. Um dos senhores chega em casa no sábado, 6 da tarde, e a sua senhora chega e fala assim: estou cansadíssima, fiquei 3 horas no cabeleireiro. E aí pergunta: ficou bom? Claro que ficou, ninguém vai responder ficou ruim porque estraga o fim de semana, né? Então isso é a capacidade de eu me colocar no lugar dela e falar assim: ficou ótimo, maravilhoso, mesmo que tenha ficado muito ruim, né? Então a gente ensina isso, né? E por isso, voltando para a senhora, é que algumas vezes ele passa por alguém fantástico, porque a gente diz assim: olhe como ele é honesto. Pois é, mas isso não é verdade. Na nossa cultura não, para a gente ficar junto, eu não posso chegar para ela, que é a mulher dele, na frente dele e convidá-la para sair. Eu tenho que perceber que ele vai achar ruim e não fazer isso, pelo menos explicitamente. Eu posso fazer até escondido, né? Mas não posso fazer explicitamente, senão ele me bate. Isso é sobrevivência, isso é adaptação, né? Então, existe essa sedução romântica do como ele é, mas a gente ensina exatamente o contrário, né? Bom, gente, queria mais uma vez agradecer vocês, agradecer por estarem prestigiando aqui o evento. Foi um trabalhão para o Thiago, principalmente, montar. Muito obrigado mesmo.